Hoje lançamos um olhar para uma obra que toca uma das páginas mais sombrias da história latino-americana, o golpe militar no Chile, em 1973, sob uma perspectiva e lente de duas crianças. O filme As Vitrines conta a história de Ana e Pedro, refugiados com seus pais na Embaixada da Argentina no Chile. Enquanto o mundo dos adultos é consumido por reuniões políticas, medo e incerteza, a vida delas se transforma em um confinamento, onde a repressão se opõe ao companheirismo e à inocência infantil. Funciona como um mecanismo de defesa e de subversão diante do horror. O longa-metragem de Flávia Castro nos oferece um trabalho de memória que se recusa a ser apenas dor. É um testemunho de que, mesmo nos espaços mais apertados e nos momentos mais trágicos, a fantasia e o olhar lúdico são atos de resistência. As Vitrines é um convite à memória histórica e também para honrar a engenhosidade e a resiliência da infância. Ingressos em mãos na tela. Tela branca ajuda. Meia entrada, carteirinha em mãos. Obrigada. Eu acho que a gente tem que fazer um trabalho de memória incessantemente, né? Eu acho que o Brasil fez pouco um trabalho institucional, um trabalho de Estado, de memória, como a Argentina fez, por exemplo, e isso é um vácuo, né? Da última vez que eu estive na mostra, em 2018, eu estava lembrando disso agora, o Deslembro passou entre os dois turnos das eleições. E era um filme que fala de ditadura, e eu me lembro, assim, como era ao mesmo tempo triste e bonito a gente estar ali todos reunidos, protegidos no cinema, e na Avenida Paulista um bando de gente pedindo a volta da ditadura. Era chocante, né? Era uma coisa que parecia anacrônica e era o nosso presente. Então é muito bom estar de volta aqui com o Bolsonaro julgado e condenado. E o cinema se inscreve, como todas as outras formas de arte, em lugares em que a memória pode ser trabalhada. Eu não acho que eu faça filmes militantes, mas eu acho que são filmes que contribuem para a gente continuar, né? Lembrando. Quando a gente está fazendo, se torna trabalho, e é tão monstruoso o trabalho, é tão grande, é tão desafiador, que teve momentos em que eu me emocionei durante a filmagem, mas era mais a tentativa de fazer o melhor possível naquele tempo que a gente tinha, com as condições que a gente tinha. Na montagem, foi talvez o momento em que eu comecei a me dar conta de certas coisas muito tocantes, que me tocaram muito, que me remeteram à minha história, mas não só por isso, também porque eram ali atores e crianças, no caso, o Gael e a Helena, recriando com as palavras deles e com as propostas deles uma coisa de outro tempo, assim. Eu queria agradecer a presença delas, dedicar essa primeira sessão a quem esteve no Chile em 73 e especialmente às crianças do exílio e as que estavam na embaixada comigo, que também estão por aqui. Boa sessão. Eu acho que uma coisa foi entrar no filme para fazer esse projeto e outra coisa foi fazer o projeto, mas foi muito mais entendível para mim pegar uma dimensão mais concreta e real depois de assistir, né? Porque eu fiquei me perguntando, bom, de que fala o filme? Fala da niñez, fala da violência, fala do desarraigo, fala de o que a ditadura pode fazer com uma criança ou com um adulto, com uma família. Eu acho que fala de tudo isso e que a importância para mim acaba sendo que a gente consiga dar uma pincelada trazendo essa história para a memória de hoje, né? Que tão necessária está sendo nesses tempos, como se nada tivesse acontecido, como se essas crianças hoje não foram parte de essa sociedade que a gente está tendo e que talvez
isso também sirva para compreender um pouco por que a gente está como está. Eu acho que não vou dizer nada novo se eu falo que um povo sem memória não tem nem presente nem futuro, mas a gente precisamos reafirmar isso porque é uma verdade absoluta. Então, para mim, a importância desse filme é um coletivo trazendo memória para o presente. Eu nunca tinha feito nada, nem teatro, nem cinema, nem nada. Então, assim, foi uma experiência muito legal. Eu adorei e foi muito única também, porque como eu nunca tinha feito nada, né? E, assim, muitos dos protagonistas crianças não tinham tido experiência. Eu, o Gael, a Emma, que também faz, não tinham experiência com teatro, com cinema. Mas também esse ambiente que a Flávia e o resto do elenco criou pra gente nesse contexto que a gente não sabia muito, não conhecia muito esse mundo do cinema, que é bem complexo, a gente foi percebendo, né? Então esse ambiente que criaram pra gente também fez ficar muito mais confortável. Então foi uma experiência muito única, mas muito especial também. Eu vou guardar pra vida inteira. Foi lindo. Helene, você acha que com essa experiência você vai conseguir aplicar em outras áreas da sua vida? Você acha que você vai ter oportunidade de seguir essa carreira? Se você quer também seguir essa carreira? Então, o que eu aprendi lá, eu aprendi muita coisa, porque eu entrei no filme sem saber muito sobre tanto atuar, tanto até a história do filme, porque mesmo eu já sabendo algumas coisas sobre ditadura militar, esse contexto específico e também estando lá imerso nessa história e com as histórias que a Flávia conta pra gente sobre as vivências dela também, eu aprendi muita coisa que eu vou levar pra vida inteira. E também sobre seguir carreira, eu adoraria fazer outros projetos, não sei se, eu não tenho certeza, o Gael já fala que quer seguir, eu não tenho certeza, mas tipo, se surgir alguma coisa eu adoraria fazer também. Mas também aprendi muitas coisas sobre o próprio cinema que é incrível, assim, aprendi muita coisa mesmo que eu vou levar pra vida inteira. Helena, eu queria saber também qual ano você está na escola, né, e se aprendendo mais sobre a ditadura militar, fazendo um filme, vai agregar alguma coisa pra você. Então, eu tô no 9º ano, tenho 14 anos, eu tô no 9º ano, e assim, com certeza, porque a gente ainda não aprendeu sobre ditadura militar, isso a gente aprendeu no ensino médio, mas mesmo assim, por exemplo, a gente tem um trabalho na escola que é um ensaio monográfico, que a gente faz meio que uma monografia, só que mais reduzida para ir treinando. Aí meu tema foi ditadura militar até, e eu usei muitas coisas que eu aprendi, então assim, já tá me agregando muita coisa na escola, mesmo a gente não tendo tido essa matéria ainda. É muito importante, ainda mais no momento que a gente tá vivendo agora, né? Foi uma coisa muito pesada, que aconteceu muito difícil para todas as famílias brasileiras e fora do Brasil, né, que passa no Chile. E eu acho a importância muito importante para, principalmente, todo mundo saber como foi. Porque tem gente, a gente mesmo, a gente tá gravando filme, eu conhecia a história, os adultos que gravaram com a gente reviveram a história. Então isso foi muito importante e é importante que passe isso hoje em dia, nos dias de hoje, principalmente como está o mundo atualmente. A base da civilização de um povo é a memória, né? Um povo que não tem memória, que não tem a sua memória, a sua preservação, quem não tem passado não tem presente, não tem futuro. Se o Brasil está numa situação como está, é porque existe um Alzheimer nacional. Aqui o Brasil é o país da desmemória, do apagamento da memória. E enquanto permanecer essa amnésia coletiva, esse Alzheimer nacional, nós vamos ficar nessa desgraça. Porque você vê o que acontece, os militares vão e voltam, e agora a última vez que eles vieram, mataram 1 milhão de brasileiros, intencionalmente não comprando vacina, fazendo uma puta de uma confusão. Né? Isso é processo e o pior é que eles pedem anistia. Por que eles pedem anistia? Porque em 1979, quando foi feita a lei da anistia, eles foram auto-anistiados. Eles foram perdoados dos crimes que eles cometeram. Por isso que eles vivem, né? E é uma sequência histórica. Então, esse filme é muito importante porque ele puxa pela memória. Tudo que puxa pela memória, puxa pela verdade, puxa pela justiça. Tem várias formas de ditadura, né? Essa ditadura civil-militar que a gente viveu no Brasil, né? O Chile viveu, né? A Argentina viveu. Essa ditadura que a gente está contando aqui no filme, ela teve um rastro desde a cultura, a censura, a violência, ao assassinato. Ela
fez uma régua, né, no modo de pensar, de viver, limitou diversas pessoas de morarem. Ela não deixou com que nossa geração, convivesse com mentes brilhantes que foram assassinadas, que foram presas. Ela impediu que a gente pudesse pensar melhor, porque essas pessoas que morreram com a ditadura, elas iam nos ajudar a construir um país melhor. Então, eu acho que a ditadura ela tem um gesto de violência assim, muito profundo na nossa construção de país. Olha, o resgate da memória tem um papel iluminador em relação ao presente e ao futuro. Nesse momento que está buscando o caminho da democracia, dos direitos, para se criar resistência às tentativas fascistas, e no momento em que a extrema-direita tenta resgatar o autoritarismo, a violência, o negacionismo, culturalmente é muito importante discutir essas experiências com esses filmes. Eu acho que nós estamos diante de alguns eventos que marcam muito bem esse resgate. Semana passada foi no Largo do São Francisco, no auditório do Salão Nobre da Faculdade de Direito. Nós tivemos essa homenagem dos 50 anos do jornal Movimento, que foi um marco da luta pela democracia, e hoje nós estamos dando esse filme, concorrendo, no meu modo de entender, com uma presença significativa, e eu acho que faz parte dessa resistência cultural para a gente trabalhar, lutar e defender a democracia e lutar contra a extrema-direita. Eu tive um pai que foi exilado. Eu tenho uma história na família muito forte, né? Então a ditadura ela atravessou diretamente a minha história, o meu nascimento. Mas eu acho que é importante tratar disso porque é a história do país, né? E a gente pode abordar de diversos aspectos. É o segundo filme que eu faço com a Flávia. O primeiro foi o Deslembro, que ela traz a adolescência, é a volta do Brasil, né? E esse é a infância, então é o olhar das crianças, é o olhar da sensibilidade infantil enquanto o mundo está em desconstrução, né, em luta, em violência, e como que essas crianças vão crescer no meio disso, no meio de gente que se entrega o corpo, né, para uma causa, para uma transformação. Então é bonito de diversas formas, assim, a gente se apropriar da nossa história, a gente entender as dores e também as belezas desse período, né? Foi muito especial porque meu filho faz, né? Então meu filho, Benjamin, ele é o meu filho mesmo, e eu tive que contar a história para ele, a história do vô dele, que ele não conheceu. Ele teve que se comunicar com essas crianças que falavam outras línguas, ele teve que se entrosar e ele pôde viver as duas faces, tanto da criação, que muitas dessas crianças era a primeira vez que faziam um filme, como dessa camada da história que eles também estavam contando e estavam entendendo e estavam se indignando também, né? Porque tem uma indignação que, assim que a gente entende essa história, tanto criança como nós adultos, né? Se você entende a história, não tem como não se indignar. Em tempos de mídia, informação e contra-informação, olha a quantidade de filmes brasileiros, não só brasileiros, latino-americanos que estão falando disso. Porque talvez agora surgiu a necessidade da a gente se repensar como país, como continente, o que a gente fez com todo esse conteúdo. E de saber que hoje podemos dizer sobrevivemos e estamos mais fortes. Mais fortes e mais conscientes do que somos. Então, esse tipo de resgate é importantíssimo para essa consciência. Bom, você cai sim, para Porto contei Alegre. mais uma coisa da mãe. Tá. Depois do golpe militar no Uruguai, Tá. claro que os teatros foram fechados em seguida. O meu prédio tinha 12 andares, assim, 5 dos 12 foram lacrados, as pessoas desapareceram, nunca mais vimos. Tinha um farmacêutico, tinha um professor de história, mas sumiram, um ator, sumiram na hora. Né? E aí tinha as tábuas, né?
E um dia a mãe me levou no teatro, no Galpão, para ver uma peça. Bom, chegamos lá, eu, bem feliz, né? E o teatro estava, obviamente, fechado, lacrado, as tábuas fechadas, o decreto oficial, papelzinho de merda colado aí. E eu voltei muito triste para casa. Eu não entendia. Claro, décadas depois, um dia lembrei disso. E aí, numa conversa com a minha mãe, mãe, aquela vez que me levou para o teatro, desculpa, você sabia que o teatro estava fechado? E ela, sim, eu sabia. Que maravilha. Porque ela não me levou lá para ver a peça. Ela me levou lá para me ensinar contra quem lutar. Que maravilha. Quantos anos você tinha? 6, 7. Nossa, cara. Ele fez o trabalho dela. Só uma pianista para ter essa sensibilidade. Fez o trabalho dela, claro. É isso. Bom, e aí como que você vai parar em Porto Alegre? Nos 45 do segundo tempo, a ideia tinha que sair do Uruguai. Não tinha, sim, era difícil alimentação, trabalho, perspectiva de futuro, qualquer coisa que falasse era... E a gente via, do prédio 12 andares, sobraram 7, daqui a pouco não ia sobrar nada. E, cara, tem que ir para algum lugar. Nunca foi um envolvimento político, mas é que não precisava ser isso para desaparecer. Sim. Não... Como as ditaduras são assim, né? Além de tudo, eles são burros, né? Porque aqui no Brasil também houve muita situação como essa, né? O Vlado, por exemplo, Vladimir Herzog, foi morto aqui, ele não tinha nenhuma relação, né? Efetiva com a resistência, né? E eu lembro que eu morava na Praça Independência, ou seja, frente ao Palácio de Governo. Toda semana havia militares, porque diziam que da minha casa, do prédio, podia se atirar no Palácio de Governo para verificar se não tem nada. Gente. Bom, chegou uma hora que assim... Aí meus pais falaram, cara, vamos embora. Eu tinha 12 anos na época do golpe. Aliás, eu estava exatamente na Praça Independência, porque eu ia à tarde com o meu cachorro na praça. E uma hora o chão começou a tremer. E aí, caramba, o que é isso? Eram os tanques de guerra. Começaram a circular a praça, gente correndo, fuzil, não teve nenhum tiro. Rapaz... Não. Mas vai explicar isso para uma criança de 12 anos. Eu peguei meu pastor alemão e eu queria sair e eu não conseguia atravessar entre os tanques porque eles passavam muito rápido. Claro, de moleque eu via as orugas, as coisas lá em cima. E aí uma hora eu tentei correr e o menino, porque era um pracinha, ele se assustou e apontou a metralhadora para mim e o cara de trás, maluco, é uma criança. Então, onde aconteceu o golpe? Na minha volta. Eu estava exatamente no meio. Ali. E para aqueles que dizem que não existiu sim, quase fui metralhado com 12 anos. Sim. E aí... Você sabe que eu tenho uma história muito parecida com essa no Chile, 11 de setembro, né? A gente estava na fila para comprar café e aconteceu o que você falou agora, até me arrepiei, começou a tremer o chão. E a mesma coisa, a gente olhou, de repente, subindo tanque de guerra, uma sensação muito doida. Cara, que bom que você está dividindo isso comigo aqui. Então, assim, e a gente não consegue entender nada disso. Muitas vezes e eu dizia, mãe, tem guerra. Eu subi com um puta pastor alemão no braço, 3 andares, escada. Mãe, tem guerra. E ela disse, sábia como sempre, isso aqui não é guerra, é coisa pior e eu vou te contar. Gente do céu. E enfim, mas a ideia é ir para Buenos Aires, não deu certo. Aí meu pai tinha um contato de não sei quem em São Paulo, a minha mãe depois queria ir para Pelotas, se juntou tudo isso e foi Porto Alegre mesmo, que nos acolheu muito bem. Que maravilha. Você chegou a Porto Alegre com que idade? 15 anos. 15 para 16. Que maravilha. Bom, vamos dar um corte agora. Vamos aqui. Agora vamos falar de cerveja. Rapaz, cerveja. Bom, você está falando de cerveja, mas você é um apreciador e me parece que tem um acúmulo também de conhecimento com vinho. Com vinho, eu fiz muito curso de vinho. Não sou enólogo, não sou sommelier, sou pinguço de vinho. E acabo então conhecendo. Ele já me deu um toque, porque ele no carro ele viu minha garrafa de vinho. Eu falei para ele, agora eu estou carregando minha bebida que eu estou comendo. Ele falou, não, mas fica tranquilo que no vinho não vai ter metanol. É isso. Não tem muito sentido. Tá. Porque, na verdade, esses clandestinos, eles queriam batizar a bebida com etanol.
Só que eles compraram no posto que também está batizado com metanol. É uma sucessão de falcatrua. Que várzea. Cara, aí é foda, aí é foda. E não tem muito sentido no vinho, porque você colocar na vodka, que vai um monte, Sim. e você consegue misturar. Pô, tô ensinando a misturar metanol. Não é isso. Mas é que no vinho, o teor alcoólico é menor. Sim. Tá? E outra, a densidade é outra. Então, se você misturar, é muito provável que na taça apareça a diferença de densidades. Então, pode dar merda isso. Com certeza. Bom, vamos lá. Você fez um trabalho belíssimo no As Vitrines. Eu tive o prazer, além de assistir, sou contemporâneo da Flávia, na Embaixada da Argentina, e eu queria primeiro te parabenizar pelo teu trabalho, que foi espetacular. Eu falo isso do ponto de vista das crianças que estavam na Embaixada, que é a ideia do filme, inclusive, né? Com uma sutileza, uma delicadeza gigantesca, e você... um espetáculo. Eu já tinha falado com a Flávia antes de assistir o filme e eu falei que iria te entrevistar. Ela falou, o Roberto tá um espetáculo. E eu assisti, a voz dela ecoou assim. Eu falei, cara, que coisa linda. Primeiro, eu quero te perguntar se do ponto de vista pessoal, você é um cara muito antenado com a espiritualidade também. Eu sinto isso. Você me mandou um vídeo dizendo que deu uma sugestão para a Flávia, diretora do filme, a questão do vinho, e que tinha uruguaio lá, né, que a mãe dela contou para ela. Não sei se você sabe já dessa história, mas é pouco isso. É uma loucura. Existem atores e diretores que são mais racionais, outros são mais intuitivos. Dá para ser bom ou ruim nesses dois caminhos. Tá? Eu sou mais intuitivo. Eu abro a antena parabólica para tentar o que vier ir atrás. Porque se eu deixar a minha mente, eu sou um uruguaio de 60 anos. Então, o meu conhecimento é delimitado a isso. Se eu deixar que todas as interseções de coisas venham me habitar, esse conhecimento passa a ser muito maior e eu posso me surpreender. O meu grande mestre, lá na Dinamarca, Eugênio Barba, que dizia, quando você não quer dar um significado imediato ao que você faz, você deixa o vácuo para que significados impensados antes venham a habitar. E eu me sinto muito bem nessa areia movediça que eu não sei dizer o que é. E me entrego a isso. Então, eu sugeria coisas. O personagem que eu ia fazer tinha 3 ceninhas rápidas. E eu disse, aqui podemos fazer isso. Era isso só. Cara! E aí eu fazia as coisas e a Flávia dizia, não, peraí, isso aí nós vamos usar. E eu quero isso aqui, eu quero naquela outra cena, não sei o quê. E aí a gente estava no meio do filme, a embaixada argentina no Chile, ou seja, de qualquer maneira a gente estava meio preso nessa embaixada, não podia sair porque era morto na rua, então a gente ia habitar as crianças diziam, essa colônia de férias estranha que estava acontecendo aí. Então a gente tinha que dar um jeito de viver da melhor maneira possível aí dentro. E pensei, cara, Flávia, eu gosto tanto de vinho. Esse cara, que eu fazia um uruguaio lá preso, que era o que estava mais tempo lá na embaixada, que virou um guardião de todos, e ajudando todos a sobreviver e a resistir. Então eu dizia, eu podia ver se eu achava algum vinho e trazer para a galera. Vamos fazer isso numa cena? A Flávia disse, vamos ver se é possível colocar. 2 dias depois, numa noite, ela me liga alucinada. Eu falei com a minha mãe, e ela contou que lá na embaixada tinha um uruguaio que sabia abrir o cofre e que roubou vinho para trazer para gente. Olha aí. Antena parabólica funcionando. Que legal. Então vamos ter essa cena, sim. Que maravilha. E assim foram várias coisas. Que bacana. Isso é recorrente em outros filmes, em outros trabalhos, você tem essa pegada de ter essa contribuição também, né? Sim. Por isso que você tem mais de 60 filmes nas costas. Um que trabalhava muito assim era o Breno Silveira. O Breno conseguia tirar a humanidade de uma bula de remédio.
incrível. Bom, vocês viram Gonzaga de pai para filho, qual os filmes dele? Incrível. Gonzaga é maravilhoso. É maravilhoso. Enfim, vários, assim. E eu fiz Um Contra Todos. Tá. E eu fazia o chefe do tráfico da Bolívia. Como humanizar isso? E aí a gente ia para a cena, uma noite eu não tinha com quem deixar meu filho era pequeno, ele foi junto para o set. E trabalhando com o Julinho Andrade, que é outro ator. Julinho é um monstro. E aí meu filho, com 9 anos, olhou a cena, ele disse, pai, depois da cena, eu tenho certeza que nem tu, nem o Julinho sabiam exatamente o que iam fazer. Eu digo, e nem o Breno. Vamos embora. E ele tinha tão claro o que precisava fazer, que ele deixava em aberto o que descobrisse na hora. E a gente descobria muita coisa na hora. Que maravilha. Então ele sabia filtrar isso Mas existem outras técnicas. Diretores que montam o frame e está aqui. Você chega, dá 2 passos, diz isso, porque eu já montei que eu preciso cortar assim. Você dá 2 passos, ele olha, a mão dele tremendo, já entendi o ambiente, toca a campanha, todo mundo pula. Pronto, está a cena pronta. E é bárbaro também. Tá. São lógicas diferentes. Tá. E aí a gente tem que se habituar a cada lógica de trabalho. É legal, eu gosto. Por que você foi fazer arquitetura, né, meu? Porque de criança eu não falava, eu desenhava. Eu quase não falava. Todas as minhas primeiras formas de arte foram em silêncio. Eu escrevi livro de poesia. Aí, as artes performáticas, eu comecei com dança e mímica. De novo, o silêncio. Então, eu sempre tive uma infância muito isolada e muito sozinho e em silêncio. E aí, já no Brasil, comecei a jogar bola, comecei a jogar futebol. Em que posição? Goleiro, que é o único que pode ficar sozinho no meio de um grupo. Ou seja, levou muitos anos até conseguir me colocar em grupo. Tá. São limitações que a gente vai tentando se reconhecendo e tentando lidar com isso. Muito bem. Bom, vamos voltar às vitrines. Bora. Eu te perguntei no início da nossa conversa sobre se algum papel que você tinha feito, e eu vou estender isso para alguma obra que você tenha participado, que você pode considerar que teve mais efeito transformador para quem consumiu do papel ou da obra em geral. Aí a minha pergunta agora é, você acha que as vitrines, esse belíssimo filme que estreou agora, dia 16 de outubro, aqui em São Paulo, na Mostra Internacional, a 49ª, a Mostra Internacional de Cinema, se esse filme pode ter essa contribuição, porque é um olhar, a gente falou um pouco sobre isso, é um olhar da perspectiva das crianças. E eu acho que por isso um tema tão pesado, mas com uma delicadeza, que é um pouco a característica da Flávia também, né? Essa coisa delicada. Você acha que essa obra pode também ir para o hall daquelas obras que são transformadoras? Não? Vamos lá, registra um tempo. E registra um tempo sob o olhar de um outro tempo para aquele tempo inicial. Esse é o papel da arte. Você quer saber como é que era o Brasil nos anos 70? Você quer buscar isso nos engenheiros, nos arquitetos, nos médicos? Você vai conseguir pouca informação, mas você vai ver os filmes dos anos 70. Sim. Tá? Eu acho que esse é o papel da arte, retratar um tempo. Tá? Como teve agora vários filmes sobre isso, sobre o golpe, sobre a resistência, sobre... Ainda estamos aqui, a Fernanda e o Wagner fizeram um trabalho incrível, incrível isso. Eu acho que, nesse momento, esses filmes estão dizendo para a gente, nós somos isso, e sobrevivemos a isso. Sem curva. Tá? Eu acho que, nesse momento, são esse tipo de filme que sobrevivemos a isso e a gente não tem que arredar pé. Pensa que esses filmes vêm numa época em que a nossa nação foi colocada entre a espada e a parede por gente muito poderosa. Pensa que é um país que teve que encarar um grande vilão
e dizer, nós somos soberanos ou somos capachos? Sim. Aconteceu isso faz um mês. Exato. São esse tipo de filme que diz, nós temos conteúdo para poder dizer, nós não somos capachos, nós vamos aguentar. Esse tipo de filme que nos mostra isso também. Muito bem, Roberto. Muito bem, muitíssimo obrigado pela resposta. E vamos em frente, que ainda temos tempo ainda de ter mais um pouquinho de uma prosa sem curva. Vamos. Bom, vamos lá. Filmes ou obras que você participou, que você falou, eu não devia ter feito esse trabalho. Você tem, não? Com certeza. Tá. Com certeza. O que eu estou fazendo aqui? Com certeza. Coisas que a gente faz Mas isso tem em toda a profissão. Sim. Eu tenho um amigo que é todo orgânico e trabalha numa fábrica de agrotóxico. Sim. Mas ele tem filho para criar, precisa de um emprego. Agora, tem isso. eu te fiz essa pergunta pelo seguinte, eu tenho uma tese que quando você faz esse tipo de coisa, você aprende mais do que quando você faz uma coisa super bacana, que você fala, pô, foi massa demais. Dessa perspectiva, como é que você analisa isso? Tipo, foi aprendizado mesmo? Você aprendeu? Você falou uma verdade do caramba. Você aprende com as diferenças, não por semelhança. Né? Você aprende da vida quando a vida não é o útero da mami. Senão você não aprende nada. O Luiz Fernando Veríssimo, que nos deixou faz pouco tempo, um gênio, tinha uma história de uma criança que, muito amoroso, foi criado com muita amorosidade, mas não falava. E foi no fonoaudiólogo, cordas vocais, tudo, não tinha problema nenhum, só que não falava. E passaram-se anos até que a família desistiu. Ele era tratado com muito carinho, com muito cuidado, davam tudo o que ele precisava, tudo. E não falava. Até que ele tinha uns 15 anos, no café da tarde, com a família toda, do nada, o moleque foi tomar chocolate muito quente. Caralho, mas você fala? Como assim? 15 anos? Sim, eu falo isso. Mas é que a gente nunca ouviu você falar. Não precisou. Que maravilha. Então, não precisou falar. É o atrito que faz a gente se manifestar, criar. Atrito é que provoca calor. Todos os terapeutas de casal dizem, o maior aprendizado teu é quando está com o outro. O outro é que não é condescendente com você, o outro que te diz, não, isso aí você está se enganando. O outro, imagina se você casa com alguém que é igual a você. Caralho, vai ter paciência, né, cara? É isso. Bom, como é que tá a vida aos 60? Você tá aos 60. Então, eu falei da Odete Roitman aqui e do ponto de vista das mulheres, né, a gente tem duas personagens, aliás, a mesma personagem em duas épocas. A Débora, né, é uma sessentona, fez a Odete Roitman sessentona completamente diferente da querida Beatriz Segal. Uhum. Nós temos hoje um novo sessentão, ou uma nova sessentona. Como é que você está? Aliás, ontem eu vi uma empresa que fez uma ação de marketing genial, que aquelas marcas, aqueles sinais que tem vaga de idoso, com uma bengalinha, mais de 60 com uma bengalinha, eles tiraram, colocaram uma prancha de surf, um cara... Não, mas é mentira. É mentira. Não, para. Não são os novos 60. São os meus 60 que antes. A fisioterapia que melhorou. Não, eu faço a mesma coisa que fazia os 40, mas com fisioterapia depois. Senão não rola. Ou seja, claro, eu não tenho a mesma velocidade que eu tinha antes, não tenho a mesma energia que com 20 anos. Uma vez perguntaram para o Mauro Galvão, um zagueiro que foi do Inter, baita zagueiro do Grêmio também. Jogou no Vasco, jogou em vários. Seleção brasileira. E ele como ele jogou muito tempo na Suíça,
que se joga uma vez por semana só, ele foi menos desgastado e era um gênio jogando. E perguntaram para ele, como é que você corre atrás de atacante que tem 19 anos, que está com a energia toda, e você com 40? E ele dizia, eles correm pro lado errado. Eles correm errado. Eu quieto no lugar. E aí era Jornal do Almoço em Porto Alegre. E eles, vê o jogo de ontem. Olha só, vamos fazer a leitura. Esse cara aqui está marcado. Esse cara aqui, ó, tem um zagueiro que ele vai se livrar da bola. Para cá ele não pode, para cá ele não pode. Qual é o único? Esse que vai correr para cá. Eu vou caminhando e esperar quando a bola vem. E aí a bola cai no joelho, Mauro Galvão. Que Ele estava no lugar. Então, assim, a maravilha. idade te traz um pouco isso. Tá. A gente aprende com a idade, assim. Filho, para um homem que está com... A mãe já traz isso automático, tá? Mas nós, babacas, homens, temos que fazer um esforcinho para aprender. Se a gente está disposto a aprender com o filho, tem vários aprendizados que a gente pode, desde que queira, estar aberto. Teu menino tem quantos anos hoje? Não, agora ele tem 26, é um homem. Maravilha. Tá? Mas eu fui muito presente, sou muito presente na vida dele. Tá? O primeiro aprendizado, o Carlos, filho, teve refluxo de criança. Então, a primeira noite que eu consegui dormir inteiro foi quando ele fez 1 ano e meio. Nossa. Então, qual é o aprendizado disso? Você não tem força para mais nada. Então, você não tem culpa mais de dizer não. Então, quando vê aqueles projetos meia boca, aí você, cara, eu estou há 3 dias sem dormir direito. Não é legal. E é não, ponto final, sem culpa. E sem curva. E sem curva. Sabe, tio, a diferença de tio e de pai. Tio é o cara que joga no meio de campo. Se a bola passar por ele, tem um zagueiro atrás, foda-se. Agora, pai, você é o último zagueiro, é bola pro mato, velho. Não tem, você tem que matar a jogada, é isso. Bom, tá? Já que a gente está falando de futebol, é colorado ou é gremista? Eu sou Grêmio. Grêmio. É que assim, meu time do coração mesmo é o Penharol, do Uruguai. Eu cheguei no Brasil em 78. Tá. Em 78, 78 só dava Inter. Inter ganhou o Campeonato Brasileiro invicto. Sim. Nunca ninguém fez isso. Falcão Batista. Caçapava, tinha um meio de campo absurdo. Então todo mundo torcia pro Inter. Tá. Eu que sou do contra, eu disse, cara, eu vou ter que achar outro time, se todo mundo é do Inter. E naquela época, o Grêmio tinha um goleiro uruguaio, o Corbo, eu disse, tá decidido. Pronto. E aí eu dei um pé quente do caramba, porque aí o Grêmio começou a ganhar coisas, um monte. Em 80 e pouco, campeão do mundo. Campeão do mundo, com zagueiro uruguaio, o De Leon, a turma toda. Então, assim, me dei bem. Mas, assim, eu não tenho essa coisa de poder dizer, eu sou o Grêmio desde pequenininho. Não. Você era Penharol desde pequenininho. Penharol desde pequenininho, sim. Depois... Aí, claro, aí veio outro uruguaio jogar no Grêmio, Soares. Nossa jogou senhora, muito. Que, aliás, um baita jogador. Muito bom. Bom, o que mais falta numa perspectiva de carreira da tua profissão que você ainda quer fazer? Você é um cara, além de muito curioso, você é um cara que mergulha, vivencia cada trabalho. Agora você acabou de chegar de Santa Maria gravando um filme. A minha companheira Ângela estava lá com vocês. Junto também. E eu recebendo os vídeos de churrasco, o making off e etc. Eu, cara, que coisa, que experiência, né, espetacular esse tipo de trabalho. Então, o que mais falta para ti? Que você está aos 60 com a fisioterapia em dia, portanto, tá um meninão, né? Como é que está isso? Comprei uma casa no Rio para fazer um centro cultural focado no audiovisual, uma casa grande, a casa do Nelson Mota. E você está estabelecido no Rio de Janeiro? No Rio, estou há 18 anos no Rio. Que maravilha. Eu morei 15 anos em Montevidéu, 30 em Porto Alegre, 18 no Rio. Muito bem, agora você comprou uma casa do Nelsinho. Para fazer um centro cultural. Estou captando para fazer o centro cultural. E vou apresentar um programa de churrascos. Qual é a ideia? Sair pelo Brasil mapeando as melhores práticas de churrasco de cada região. Se precisar de um Cabo Man,
Por favor. Eu vou para segurar o cabo. Tem um experimentador. O cinegrafista já está se matriculando aqui aí, também. Tá rindo. Vira na câmera para você, olha que os caras... Que maravilha. Então eu falei que você é inquieto, curioso e talentoso demais. Vai ser uma coisa super bacana. Pensa, este ano, se tudo der certo, eu chego nos 100 produtos audiovisual. Ou seja, 100 personagens diferentes. Que maravilha. Mas tem um que eu não fiz e que eu gostaria de fazer. Eu nunca fiz um super-herói. Então eu tenho um sonho adulto, não para criança, mas não um super-herói Marvel. Tá? É um super-herói sem os poderes. Tipo um Chapolin Colorado, mas para adulto, que apesar de não ter poder nenhum, tem que salvar o mundo. Cara, o cara não tem nem como pagar o aluguel. Porque se salvar o mundo, se eu tenho uma capa, voa e a bala não entra, facinho. Aí eu salvo o mundo fácil, tomando um chopp. Tá? Agora, se eu não tenho nem como pagar aluguel, se eu ganho tirar em mim um morro, e mesmo assim eu tenho que salvar a humanidade, isso é um trabalho que poderia ser bacana. Então, eu tenho esse sonho. Galera, Marvel, se antena e me chama, eu tenho umas ideias para um personagem desse. Vamos embora. Maravilhoso, cara. Maravilhoso. Vambora. Querido, infelizmente, você sabe melhor do que eu, o tempo de televisão é curto demais. Eu passaria horas conversando contigo, mas nós estamos chegando ao nosso final. Quero agradecer muito a tua presença. Não aqui. É uma achei honra, o cooler de cerveja. Não, e o problema é que esse cara está embarcando para o Rio de Janeiro daqui a pouco. Hoje, né, dia da gravação, sexta-feira, ainda vai dar tempo de tomar um chopp lá no Arpoador. Vai. Roberto, querido. Obrigado, irmão. Muito obrigado, Muito cara. obrigado. Feliz demais aqui de bater esse papo Obrigado contigo. vocês. Só baixaria. Assim encerramos mais uma edição do Conversa Sem Curva. Saímos desse bate-papo com o ator e cidadão Roberto Birindelli, na certeza de que a arte é um grande e fundamental motor de reparo histórico. É a ferramenta que, ao ser justo e fiel com a memória, pode impedir que o passado, em suas versões mais sombrias, se repita. O filme recém-lançado As Vitrines é um exemplo nesse sentido. Não se trata apenas de um drama, de um relato de uma história, mas de uma obra que lança luz sobre as rupturas causadas pelo fascismo e autoritarismo em nosso continente, em todo o nosso mundo. Como podemos ver, essa história também pulsa na trajetória e biografia de nosso convidado. Sua arte, portanto, é a forma mais coerente e potente de reafirmar a soberania e a solidariedade latino-americana. Obrigado, Roberto, por usar o palco, a tela e a sua vida em busca de transformar as chagas da nossa sociedade em consciência política. Ao afirmar que a história oficial, vitrine onde o sistema exibe seus velhos disfarces, mente pelo que diz e mente pelo que cala, o iluminado escritor uruguaio Eduardo Galeano nos alerta para a importância da arte como mecanismo de combate e resistência. Nós seguimos daqui também, nas trincheiras da comunicação, dando espaço aqui na TVT para a memória e para a luta por um mundo melhor e mais justo. Beijo enorme e até a próxima.